todos juntos. Que seu amor é sem fim. Diga ao povo de Israel que seu amor é sem fim. Digam os seus sacerdotes que seu amor é sem fim. Digam todos que o temem que seu amor é sem fim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará a pedra? Quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. Mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vinde ver o lugar onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Eis o dia do Senhor, alegres, alegres nele exultemos, que nos salve e imploremos. Alegres nele exultemos, bem-vindos à sua casa.
fé. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Viva Cristo ressuscitado. Ele não está aqui. A pedra foi retirada. Ele vai à vossa frente. Aleluia, 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 aleluia. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Olhe para quem está do seu lado, já que não pode dar a mão e abraçar. Olhe no fundo dos olhos e diga Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sentados. Olha, nós nos reunimos para proclamar de forma absolutamente nova, rigorosa, uma notícia que todos os dias proclamamos, todas as vezes que celebramos a Eucaristia proclamamos, todas as vezes que rezamos sozinho em casa proclamamos, todas as vezes que praticamos a caridade, nós proclamamos essa notícia. Todas as vezes que celebramos a nossa fé, nós proclamamos essa notícia e ela tem uma força sempre nova. Ela nunca envelhece. A notícia é: Ele ressuscitou e vai à nossa frente. Esse é o centro da fé. Pode dar uma salva de palma, Aline. Aleluia, 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 aleluia. Na liturgia de hoje, eu olho para a Assembleia, a gente proclamando 5 leituras, primeira, segunda, terceira, quarta, intercaladas de salmos e de oremos. Eu fico às vezes pensando o que passa na cabeça de muitas pessoas na igreja, vendo isso, e deve pensar: nossa, mas que tanto de trem. E eu digo a você que nós ainda cortamos 4 leituras, porque são 9 leituras na Vigília Pascal. Nós mutilamos a Vigília Pascal, já para adaptá-la aos tempos. É uma pena. A Vigília Pascal, ela deveria começar com o pôr do sol do sábado e encerrar só quando aparecessem os primeiros raios do sol do domingo nascendo. Deveria ser uma noite de proclamação da obra extraordinária da luz da ressurreição que vence e dissipa a treva. E nós vemos ao longo da liturgia este confronto entre a realidade da treva e a realidade da luz. Já na primeira oração da missa de hoje, quando nós abençoamos o Círio Pascal,
a oração diz assim: ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes àqueles que creem o clarão da vossa luz. Deus traz aos que creem o clarão da luz dele. E a gente pede: santificai este fogo novo. Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. A gente celebra a Páscoa pedindo que Deus acenda em nós o desejo do céu. Porque é uma tragédia ser cristão sem ter desejo do céu. Esse cristianismo de mercado, esse cristianismo do comércio religioso, esse cristianismo do marketing religioso, ele é um fiasco. Ele põe-nos escravas e escravos dos desejos das coisas daqui, e escutamos pessoas darem testemunhas que depois que eu fiz essa reza, que eu dei essa oferta, dei esse dízimo, pus o dinheiro no envelope, fiz tal reza, fiz tal novena, eu consegui, e aí eu consegui só trem da terra. E a celebração da Páscoa é para acender em você tal desejo do céu. Chama de tal, porque é um trem tão grandioso que não dá para dar nome. Chama de tal desejo do céu, porque é uma coisa que não dá para descrever. Eu tenho vivido tempos de um conflito enorme, eu confesso isso nessa vigília pascal. O meu desgaste como padre, como homem, como cristão, é exatamente de conviver com católicos que vêm falar dos seus problemas e desabafam carros e caminhões de problemas e conta para a gente tudo que reza, tudo que pede, todas as devoções que tem, todo o método de oração, mas você não enxerga uma nesga de desejo do céu. É tudo desejo das coisas daqui. Uma religião, primeiro de fachada, estética externa, para aparecer seguro, equilibrado, sereno, e depois do aparecer, conquistar as coisas daqui. Acenda em nós, Senhor, tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Minha gente, se não existisse remédio para a pandemia, para o corona, se não existisse meio de evitar e diminuir a força do contágio do corona, e nós todos fôssemos morrer nesta pandemia, e o planeta inteiro chegasse ao fim a presença do homem e da mulher na terra, ainda assim nós poderíamos todos morrer com o desejo do céu e poderíamos todos chegar purificados à festa da Páscoa. Nós estamos aqui para pedir a Deus a libertação das provações e privações daqui. Mas as coisas daqui são infinitamente menores diante da realidade do céu. Escutamos a primeira leitura do livro do Gênesis, Deus criando o homem e a mulher, abençoando-os e dando tudo para eles. E depois nós ainda cantamos o Salmo 103, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. E aí o Salmo descreve o esplendor com que Deus reveste tudo.
a terra, os mares, as águas, as montanhas, as nascentes, os passarinhos com os ninhos deles, os ramos, os frutos, os pastos, os gados, as plantas úteis para o homem. E termina dizendo: quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Na segunda leitura do livro do Êxodo, nós vemos a desproporção entre a realidade de Israel, escravo no Egito, oprimido e sem liberdade no Egito, e a potência do Egito com o seu exército, seus carros e cavaleiros. Moisés com a varinha na mão, mas uma vara usada a partir da escuta de Deus. Bate Moisés com esta vara, e Moisés obedecendo, ainda que pareça um absurdo, com uma varinha dessas, e atrás de mim um exército com carros, cavalos e cavalheiros, uma varinha, e Deus fez um vento leste impetuoso que ventou a noite inteira, e Moisés passou a pé enxuto, enquanto o exército, os carros, cavalos, cavalheiros e a potência da guerra do Egito, a partir do sopro de Deus, as ondas voltam e todos morrem. Deus precipitou no Mar Vermelho o cavalo e o cavaleiro. Ficou nada. Nossas armas de guerra não valem nada. Elas servem para serem precipitadas, nossas armas de guerra e de violência. É isso que diz a palavra. Deus, com uma nuvem e uma coluna de fogo, conduz o povo, sem precisar de arma, uma vara apenas nas mãos de Moisés. Uma nuvem e uma coluna de fogo resolve o problema. Mas uma nuvem, uma coluna de fogo, uma vara e um ouvido que escuta e obedece o comando de Deus. Todos os anos, na celebração da Páscoa, eu escuto esta leitura do livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 15 até o final. Quando eu escuto este relato, que as águas voltaram e cobriram os carros e cavalheiros e todo o exército do faraó, naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. A mão poderosa do Senhor fez agir contra esse povo e eliminou todo mundo. Hoje, irmã e irmão, nós olhamos para esta guerra, e nossa guerra não é contra o comunismo da China e nem o capitalismo dos Estados Unidos. O inimigo que nós temos hoje que nos ameaça, o inimigo que Deus quer precipitar hoje no mar, o inimigo não são os outros povos. Com os outros povos nós precisamos criar alianças de busca de uma comunhão e busca de superação dos problemas e ajuda mútua, e relações diplomáticas, e relações de acordo e de comunhão, para ver o que cada um pode fazer para o bem de todos. Mas o inimigo que o Senhor hoje precipita não é o seu vizinho, não é o povo ou o país que você não gosta. O inimigo mais pavoroso que o Senhor quer precipitar hoje nas águas do batismo são os pecados que habitam-me e habitam-te. Permita que esses inimigos, com seus carros, cavalos e cavaleiros, sejam precipitados no mar. Amém? Amém. Deixe esses inimigos seus que te habitam e que não são outros povos,
outras ideologias, outras culturas, mas são realidades entranhadas em mim e em você. Depois dessa saída da escravidão do Egito, Israel caminhou longos anos, conquistou a terra e passou a viver bem. E começou até a ter a ambição dos povos vizinhos. Israel começou a lutar para parecer a Assíria, para ter o exército como o da Síria, um palácio como o da Síria, um rei como o da Síria. Israel começou a imitar os povos vizinhos. E começou a trabalhar e a gerar uma escravidão interna de mão de obra para gerar riquezas. E o profeta Isaías, na terceira leitura, fala: ih, povo, quieta, inclinai o vosso ouvido e vinde a mim. Buscai o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. E o profeta diz: vinde comer e beber sem pagar nada. Vinde beber leite e vinho sem nenhuma paga. O Senhor, os pensamentos do Senhor não são como os vossos pensamentos, os caminhos do Senhor não são como os vossos caminhos. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos. E desabafa Deus: o que eu quero, mesmo estando tão longe de vocês e vocês longe de mim, desabafa Deus pela boca do profeta: o que eu quero é que, como a chuva e a neve vem do céu, cai na terra e não volta para lá sem fecundar a terra e fazer germinar e dar fruto, o que eu quero é que a minha palavra entre no ouvido, desça do coração e não volte para mim vazia. Isso é o que eu quero de vocês. Não quero que vocês sejam uma potência como as potências vizinhas. Por isso, de novo, o ápice desta caminhada, a quarta leitura de hoje, a leitura da carta de Paulo aos Romanos. Fomos sepultados com Cristo pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Olhe para a cruz. Se fomos, de certo modo, identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Estenda a mão sua para a cruz, uma de suas mãos, e escute isso e repita essa palavra, orando-a, sussurrando-a dentro do seu coração. Repita baixinho: sabemos que o velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Senhor, não me deixe servir ao pecado. Vença em mim a velha criatura. Amém. E termina assim a quarta leitura. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Quando Ele foi crucificado, o velho homem, a velha mulher, em mim e em você fomos também crucificados com Ele. E ao ressuscitar, recebemos vida nova para não mais servirmos ao pecado nele. Irmã, irmão,
esse mistério é grande. E o Evangelho de Marcos encerra o seu relato. O texto de hoje você tem aí à mão, pegue comigo. Capítulo 16 de Marcos, versículo 1 ao 7. Quando passou o sábado, leiam? Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. Imagine o rito. O corpo já tinha sido todo preparado por Nicodemos e José de Arimateia, todo envolvido em faixa. 30 quilos Nicodemos e José de Arimateia gastaram para preparar o corpo de Jesus. Aquilo tinha um poder de fazer com que o corpo não apodrecesse tão rápido, secasse mais do que apodrecesse e durasse mais. E lá vão elas tentar fazer com que aquele corpo morto durasse mais tempo e perpetuasse por mais tempo a presença daquele corpo morto, como última lembrança do amor de Madalena. Madalena aqui é sempre Maria Madalena ou a outra Maria. Elas são confundidas. A adúltera ou a dos 7 demônios, mas as duas representam a igreja, a mulher fiel. Poderíamos até chamar aqui a noiva que ficara viúva perto do casamento. Maria Madalena parece liderar o grupo com perfumes para ungir o corpo de Jesus. Às vezes nós queremos fazer com que o defunto dure mais tempo como defunto perto de nós. Às vezes nós não conseguimos alcançar uma visão mais elevada do fim da missão de cada um que morre ao encerrar sua vida aqui. E lá vai Maria, a outra Maria e Salomé. Versículo 2. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol. Preste atenção que é fim do sábado e parece uma realidade nova toda descrita, que vai preparando. É bem cedo, é primeiro dia da semana, é nascer do sol. São elementos já de uma realidade nova, natural, dos elementos que compõem o ciclo da vida natural, da natureza, mas elementos que marcam para a gente uma capacidade renovadora da vida que move sempre. Deus já criou assim nessa dinâmica recreadora. No Rio Grande do Sul, uma senhora de 105 anos foi vacinada ontem. E a equipe que vacinou-a deu-lhe um buquê de flores para agradecer a alegria, a vitalidade com que ela veio vacinar. E ela disse assim: que bobagem, tanto desespero, isso passa, tudo passa. 105 anos. A vida se renova, a vida se refaz. Há uma dinâmica natural que nos move para uma realidade que supera esta das precariedades de hoje, ou de ontem, ou de sexta-feira. Elas foram ao túmulo. Está tudo começando, mas elas estão marcadas por um acontecimento do passado e um acontecimento de dor e de morte.
Está tudo indicando que é para começar novamente. E elas estão presas numa realidade do passado. Isso é muito interessante. Deus está dando para a gente tantas possibilidades para avançar para frente, e a gente ainda vai para trás, e vai para trás com recordações de realidades de peso. Quando você começa a ser movido pelas perdas, e caminha para trás, lembrando ainda dos pesos que tem pela frente, ainda que você esteja caminhando para trás, olhe só. Versículo 3. E diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Eu quero que a igreja reaja e leia com vigor o versículo 3. E diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Olha, hoje cedo, bem cedinho, eu comecei a rezar esse texto, e esta pergunta me traspassou a alma. Eu estava lendo o Evangelho. Quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? E eu comecei sozinho, igual doido, no meu quarto, perguntar para mim mesmo, e me lembrar das pedras que eu tenho dificuldade de enfrentá-las e empurrá-las, e perguntar a mim mesmo: quem rolará para mim, para nós? Quem? E você se pergunta também: quem? E o versículo 4 ainda destaca: era uma pedra muito grande. A preocupação é grande e a realidade realmente é grande. Não é só a preocupação quem rolará a pedra de verdade é grande. Tudo está começando e elas estão marcadas por um fato do passado, ainda que levando perfumes, minha gente. Ainda que levando perfumes, mas marcadas pela perda e pelas dificuldades do passado, a morte, a pedra do túmulo. Você que está rezando conosco nas redes sociais, você que está aqui, você não tem vivido muito a sua vida ocupando-se com o peso das pedras, dos túmulos, das dificuldades da sua vida, não? Você não tem dado muita voz para essas pedras? Apesar de carregar com você perfume, mas dentro de você você leva perfume do lado de fora num vaso, mas dentro de você não é perfume, é preocupação, é sentimento de perda, é dor, é luto, é túmulo. Onde você vai, Maria, de madrugada? Vamos entrar no túmulo, vamos mergulhar no túmulo. Parece que tudo indica que é para elevar, que é para começar, que é para avançar para uma realidade, mas a gente quer descer, não só descer para encontrar o corpo lá, mas aqui dentro também está lá embaixo a preocupação com as pedras que são grandes. Irmã, irmão, suas pedras são muito grandes, você dá conta de rolar? Você tem feito essa pergunta também: quem rolará para mim, para nós, para minha família, para o meu casamento, esta pedra? Era uma pedra muito grande. Versículo 4. Mas, quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Opa!
As coisas com as quais eu estou me preocupando já estão resolvidas. Está vendo? Se você leva perfume aqui de fora, leva compras de supermercado e o cartão no bolso ou na bolsa com muito dinheiro porque você trabalhou, e às vezes dentro de você, e você tem o cartão aqui e as compras para repartir com a família, mas dentro de você é só amargura, azedume, morte, pedra. Você tem que ser um vaso de perfume também, de vida nova. Porque senão você se preocupa com coisa que já está resolvida. Primeiro, com coisa que você não dá conta de resolver, e com coisas e realidades que Deus dá conta de resolver e até já resolveu, minha gente. Não é só que Deus dá conta, mas Deus já resolveu. Elas viram que a pedra já tinha sido retirada. Você consegue ter olhos para as pedras que já foram retiradas nos caminhos seus? Ou você só enxerga as pedras grandes que tem pela frente na sua vida? Você só resmunga o tamanho das pedras e o peso das pedras e a ajuda de quem eu vou ter? Ou você consegue, apesar das suas preocupações, das suas dificuldades que às vezes são grandes, mas você tem olhos para ver as pedras já removidas? Sua fé te move para te fazer ser capaz de identificar os sinais sobrenaturais que antecipam a sua chegada? Versículo 5. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Vão encontrar um defunto enfaixado em linho há 3 dias, com 30 quilos de perfume, de óleos e essências, e chega lá, encontram a pedra retirada e um jovem sentado do lado direito. Você enxerga os sinais da vida nova de Deus nos túmulos da sua vida, nos buracos e nas cavernas, nas fossas e nas grotas da sua vida? Ou você só enxerga o morto e a morte e o cheiro da morte? Você se abre, você consegue de tal forma ser movida por uma força de amor, porque essas mulheres não vão ao túmulo de madrugada quando tudo é começo. Primeiro dia da semana, bem cedo, nascer do sol, elas voltam, mas voltam levando perfume, querendo que o passado seja purificado de memórias, de acontecimentos que podem já estar apodrecendo. Elas querem não deixar apodrecer coisas boas demais do passado. O corpo daquele que nos amou tanto foi nosso mestre, foi nosso Senhor, e falou-nos do amor de Deus de uma maneira que ninguém nunca se ocupou conosco para falar desse amor. Versículo 6. Mas o jovem lhes disse, brada a igreja. Não vos assusteis. Brada a igreja. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Opa! Se é a Ele que vocês procuram, a partir de hoje, o lugar de encontro com Ele não é mais aqui. A partir de hoje, voltem.
Não é mais a morte, não é mais a pedra, não é mais o túmulo a referência para vocês. Ele não está aqui. O jovem, que é um anjo, que representa a presença do próprio Deus, diz: não, mas o jovem disse: não vos assusteis. Você é pessoa que se assusta com as surpresas de Deus? Você é assombrado com a manifestação de Deus? Vós procurais Jesus de Nazaré que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. E eu recomendo uma delícia de palavra, uma delícia. Papa Francisco escreveu aquele Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho, e lá naquela carta encíclica que ele escreveu, ele diz que nós deveríamos caminhar em nossa vida de fé, tendo em nós o semblante de Maria Madalena, que trouxéssemos em nós o frescor do batismo e o ardor desse encontro com a notícia do ressuscitado. E hoje, na missa de hoje, que ele já celebrou lá em Roma, imagine, na Basílica de São Pedro, daquele tamanhozão, celebrou entre o altar, o baldaquino e aquele espaço que fica o coro. Menos do que isso aqui de pessoas. Mas o semblante do Papa Francisco hoje, pregando esse Evangelho e falando do quanto é extraordinário ser cristão e mesmo caminhando muito na vida e envelhecendo, ser homem e mulher capaz de se surpreender com os sinais extraordinários de Deus. Ele dizia aquilo olhando para o rosto, o semblante dos cardeais, todos de 80 para frente, na idade dele. Mas o semblante do Papa Francisco, eu comecei a chorar, porque parecia, no semblante dele, me lembrava o semblante vívido, parecendo que fez uma ativação das células na face de Maria, de Salomé e da Maria mãe de Tiago, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago. Aquilo ativou, o semblante dele brilhava, reluzia, a alegria de um homem com 84 anos dizendo: não permitamos fechar-nos às surpresas de Deus, não nos assustemos com as surpresas de Deus, permitamos ser surpreendidos pela notícia da ressurreição. Ele não está aqui, não vos assusteis. Vós procurais um morto, um crucificado e morto, mas ele ressuscitou, ele não está aqui. E depois o jovem ainda faz um convite, versículo 7. Vede o lugar onde o puseram. Está vendo? Vem cá, entra, toca, senta aí, certifique-se. Você, na sua caminhada de fé, busca certificar-se assim como o jovem. Você busca certificar, você busca apalpar as marcas de Deus, da manifestação de Deus em sua vida? Ou sua fé precisa ainda ser educada nesse caminho? Ontem, naquele rito que nós fizemos aqui, de oferecer as flores para Jesus, eu sentei e fiquei rezando e contemplando a forma com que as pessoas rezam. E depois alguém me indicou e disse assim: padre, talvez precisaria de uma catequese. Alguém cortou lá da gravação, por isso que é importante a equipe de comunicação. Gravou lá da filmagem que foi feita e da transmissão,
para mim as pessoas. E um irmão da comunidade dizia, como nós precisamos aproveitar muitas pessoas que já aprenderam a entrar na dinâmica do rito e da mística dos gestos e dos ritos e dos pequenos detalhes. E a pessoa me dizia, e como alguns precisam ser educados, porque alguns vinham e de longe jogava flor e saía. Jogava flor assim, mas aquilo para ele não tinha absolutamente nenhuma, o corpo não traduzia o que ele estava fazendo. Já tinham outras pessoas que desde antes do banco já vinham movidas por uma realidade sobrenatural. Nós precisamos ser educadas e educados para a gestualidade. Nós precisamos ser educadas e educados para apalpar o morto, mas também apalpar o lugar onde o morto fora colocado e não está mais aqui. Está entendendo, igreja? Está entendendo? Aprenda a apalpar as realidades de Deus na sua vida. Aprenda a tocá-las. Aprenda a gestualizar isto quando você reza. Isso se dá na forma de entrar na igreja, na forma de escutar a palavra, na forma de sair da igreja, na forma de receber a comunhão. A gente precisa desenvolver uma espiritualidade de tal forma que nós sejamos na introspecção mais profunda da fé. Não adianta trazer um pote com 30 quilos de perfume para derramar no defunto, se você mesmo não é alguém, não é um pote de ternura, amor e compaixão, que aprende a ser educada e guiada por alguém que diz, olha, entra e toca o lugar onde ele... Eu fico sempre imaginando Maria Madalena, que seguramente assistiu, participou do sepultamento. Fico sempre imaginando a forma com que ela deve ter entrado, ajoelhado e colocado a sua cabeça, e ao invés de óleo, de perfume, para fazer um defunto durar mais, ela derramou lágrima de gratidão, e aquilo foi ativando dentro dela a recordação de tantas vezes que ela ouviu Jesus falar, eu, chegando em Jerusalém, vou ser rejeitado, perseguido, morto, mas no terceiro dia vou ressuscitar. E aquilo deve ter ativado interiormente dentro dela um perfume, que até hoje cheira, eu consigo sentir. E que pena que nós transformamos a fé num rito protocolar, de exterioridade, de fachada, fútil, que não repercute interiormente em nós, e nós não somos capazes de mover o mundo ao sair de uma missa. Entramos e encontramos com o Senhor e até o levamos na Sagrada Comunhão que recebemos, mas onde entramos não provocamos nada. Nada. Que pena que a Eucaristia, que o encontro com o Senhor não nos impacta mais. Que pena. Vede o lugar onde o puseram. E aquelas que eram carregadoras de perfume para o morto, se tornam carregadoras da luz da ressurreição. Vamos continuar o versículo 7. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Olha a figura de Pedro. Olha a figura do Santo Padre o Papa hoje, o texto da Zarinha. Olha a figura do Santo Padre o Papa. Ide, dizer a seus discípulos, aos discípulos de Jesus e a Pedro, que ele irá à vossa frente na Galileia. Espere lá. Imagine a autoridade
a autoridade testemunhal, a autoridade certificadora da ressurreição, são 3 mulheres. Que só agora, há 2 anos atrás, o Papa Francisco declarou Maria Madalena como apóstola, que não tinha título de nada, a não ser mulheres apaixonadas por Jesus. Elas é que se tornam agora as anunciadoras da notícia mais importante de tudo quanto envolve a pessoa de Jesus. Elas se tornam porta-vozes da notícia mais importante: Ele ressuscitou. E elas se tornam agora mestras, professoras, educadoras dos discípulos, para dizer-lhes: Ele ressuscitou. Levamos perfume para o morto e encontramos, com preocupação com uma pedra, e encontramos a pedra removida e o morto ressuscitado. Já que manda dizer a vocês que Ele vai à frente de vocês. A partir de agora, Ele não caminha como era no passado com vocês, mas Ele vai à frente de vocês e prepara para vocês as realidades com as quais vocês deverão se confrontar. Por que Galileia? De novo, a pregação do Papa Francisco de hoje. Entre na internet, no site do Vaticano, e pegue a pregação, mas pegue o texto integral, a homilia toda. Jesus está falando com 3 mulheres. É um homem, um judeu, um semita, educado num ambiente de um machismo terrível. Não é? Teve com essas mulheres uma relação enorme de aproximação, mas respeitou culturalmente o mundo em que ele vivia. Não constituiu essas mulheres discípulas e apóstolas, oficialmente como os outros, mas ele agora transforma, através da boca do anjo, transforma essas mulheres em discípulas, em mestras, em apóstolas, mensageiras, enviadas. Porque apóstolo significa enviado. É o modo com que o anjo fala com elas que as transformam em apóstolas, enviadas. E de dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente na Galileia. Por que Galileia? Papa Francisco hoje. Porque lá foi onde tudo começou. Lá, para vocês, esposas e esposos, mais velhos ou mais jovens, lá foi o lugar do primeiro amor. Da primeira vez que eu vi Jesus, primeira vez que eu ouvi a pregação de Jesus. Lá foi o lugar onde pela primeira vez eu vi um pregador, um judeu, pregar e falar de Deus de uma forma que ninguém nunca tinha falado comigo. Lá foi a primeira vez que eu ouvi alguém, um homem, falar de Deus e tocar as pessoas, leprosos, paralíticos, surdos, mudos e até mortos, como ninguém nunca tocava lá. Eu nunca me esqueço a primeira vez que ele falou comigo, que eu falei com ele. Lá é o lugar do primeiro amor. Enviar os apóstolos e dizer: eu vou à frente deles na Galileia, é lá onde tudo começou, e é lá que pejorativamente os judeus da capital Jerusalém chamavam a Galileia de Galileia dos pagãos. É lá, longe da norma e do rigor das castas do templo e da elite política, econômica, social e cultural de Jerusalém. É lá, no meio do povo misturado, pobres,
comerciantes, trabalhadores do campo, pescadores, é lá, gente lascada de tudo quanto é tipo, é lá que a igreja vai iniciar a missão dela, porque lá foi que eu fundei a igreja, chamando os meus discípulos, os meus apóstolos. Lá é o lugar do primeiro amor, do primeiro olhar. Por falar nisso, você se lembra da primeira experiência forte que você teve com Jesus? Você já teve alguma experiência forte com Jesus? Que impactou você? Você tem como você tem do seu amor, seja ele o seu esposo ou a esposa, ou talvez esse amor esfriou, ou você tem, quando é pai e mãe, nunca esquece a primeira vez que viu o filho, que acabou de nascer e a enfermeira e o médico trouxe e colocou sobre o seu peito. Esse primeiro olhar, esse primeiro amor. Você tem recordação do seu primeiro encontro, primeiro olhar, primeira escuta de Jesus? Volte para lá hoje, nessa noite. Durma lá. Está entendendo, igreja? Está entendendo? Passe essa noite lá, naquele lugar do primeiro amor. Lá, vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Amém. 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 Irmã, irmão, você pode continuar carregando o perfume, mas dentro de você só preocupação com pedra e com defunto. Você pode continuar carregando o perfume, mas a sua boca falando só de problema. Você pode continuar carregando sacolas de compra do supermercado, trazendo na bolsa e no cartão os extratos de muita grana para sustentar a família, mas você mesma, você mesmo não é porta-voz da notícia que impacta a sua casa a viver sempre aquele primeiro amor com Cristo. Você precisa hoje fazer essa escolha decisiva de ser homem e mulher, um vaso de perfume que por onde passa exala a notícia boa da ressurreição, onde entra com quem encontra, apesar das pedras que são pesadas. Amém. Incline a sua cabeça, feche os olhos, fique um tempo em profundo silêncio e volte lá na sua Galileia. Você talvez precise até fazer um esforço maior para voltar na sua Galileia, ou talvez até pedir a Jesus: dá-me a graça de que a Galileia minha comece hoje, porque eu nunca te experimentei num amor tão grande, capaz de me mover te seguindo. Fale com Ele e peça dele a graça de que você seja movida, movido por esse amor, por essa notícia da ressurreição, da vida nova. Peça dele a graça de devolver a você aquela alegria que Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, correndo, carregaram dentro de si. Peça para Jesus ressuscitado preencher você do perfume das boas notícias, para você levar para sua casa, para o seu trabalho, para o mundo. Fale com o Senhor. Renova-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Renova-me, Senhor, com teu Espírito, e minha
restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, restaura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, restaura-me, Senhor Jesus. Diante da cruz e da luz pascal, irmãs, irmãos, diante deste mistério tão grande, o mistério da nossa fé, o mistério da Páscoa, fomos no batismo sepultados com Cristo, para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras. E prometemos hoje, agora, voltar para casa, sendo um vaso do perfume da boa notícia de Deus, na Santa Igreja, na família e no mundo. Portanto, voltando-se para a cruz, estenda para ela sua mão direita e a cada pergunta que eu fizer, faça com todo vigor a sua renúncia, dizendo vigorosamente: renuncio. Irmã, irmão, para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, você renuncia ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãs e irmãos, você renuncia a tudo que causa desunião, para que o pecado não domine sobre você? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, você renuncia a toda força de morte, de pecado, que está entranhado em seus sentimentos, seus pensamentos. Você renuncia ao demônio e a toda força do mal. Ao demônio que é autor e princípio de todo pecado, você renuncia? Renuncio. Estenda a mão direita para a cruz, a sua mão esquerda para a luz do círio pascal e professe com todo vigor a cada pergunta, dizendo: creio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, mas que hoje proclamamos: Ele ressuscitou dos mortos, está vivo e subiu ao céu? Creio. Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Eleve as duas mãos bem alto e reze comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, esta fé Esta fé que eu acabei de renovar que eu acabei de e renovar professar, e professar, esta fé esta fé em Cristo Jesus em Cristo Jesus é o fundamento, é o é a fundamento, razão é a razão
de minha alegria, de minha alegria, de nossa alegria. de nossa Que alegria. como Maria Madalena E como Maria Madalena e as outras mulheres, E as outras mulheres, eu leve ao mundo eu leve ao mundo esta notícia. esta notícia. O Senhor está vivo, O Senhor está vivo, ressuscitou e ressuscitou venceu. e venceu.